eu acho que dá para separar duas coisas, né? Uma, a participação da torcida no resultado, né? Mais uma vez, em casa, a torcida fez diferença cantando e tal. Mas em alguns momentos do jogo, houve cânticos homofóbicos, alguma coisa que no futebol historicamente acontece, mas especificamente em relação ao povo gaúcho, né? A torcida do Cruzeiro fez provocações com esse teor homofóbico. E assim, até para traçar um paralelo, houve um momento que a torcida do Atlético, em anos anteriores, sempre que o adversário batia o tiro de meta, fazia uma provocação homofóbica com o goleiro adversário. E aconteceu ontem, claro que todas as músicas de torcidas organizadas têm algum trecho que fala disso, provocação ao rival, mas ontem ficou muito notório, porque isso foi uma coisa que se cantou ao longo do jogo, antes da partida, e ainda teve um outro episódio que foi a depredação do ônibus da torcida organizada do Grêmio no entorno do estádio, mas na súmula, no caso, não consta o canto homofóbico, consta apenas que 2 copos foram jogados no gramado. O Cruzeiro, obviamente, pode ser penalizado pelos copos, mas pode ser penalizado também, de alguma forma, pelos cânticos, que é uma coisa que já se discutiu isso no futebol brasileiro, que esse tipo de comportamento vai render punição. Cadu, a gente conversando aqui antes, você já tinha dito que já tratou desse tema em algumas palestras e tal. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque ao mesmo tempo que uma coisa cultivada historicamente nas últimas décadas no futebol brasileiro, né? O futebol é um nicho onde o machismo prevalece, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, a parte do que foi a presença de boa parte da torcida do Cruzeiro no jogo, que foi muito positiva. Primeiro que assim, né? A homofobia no futebol, em qualquer lugar, é um nojo. A gente restringir ao futebol não seria preciso, porque o Brasil tem um presidente que é homofóbico. O Brasil tem um presidente que é homofóbico e com vários eleitores homofóbicos também, que votam nele também por isso. Ou por se identificarem, sobretudo por essa questão dos valores, né? Então não é uma questão só do futebol. Ao mesmo tempo, eu acho que o futebol, ele é o último refúgio da homofobia. Não que ela tenha acabado nos outros meios, mas que no futebol ela continua pior de certa maneira e que vai ser talvez um dos meios em que vai ser mais difícil de a gente erradicar essa ignorância. Porque é tão entranhado, a homofobia no futebol é tão enraizada, ela está em todas as músicas, ela está em todos os apelidos, né? Ela está na forma com que o cara usa na rede social. Então, assim, quando eu falo isso que eu vou dizer agora, tem gente que entende errado, mas é um fato. Tem gente que não se manifesta de forma homofóbica em nenhum lugar a não ser o futebol. O que, obviamente, não justifica ser homofóbico no ambiente do futebol. Tem que ser punido, né? Como um crime, como é em qualquer outro lugar. Mas o que eu estou dizendo é que, historicamente, há problemas sérios. Você falou ainda, quando eu dei palestras sobre esse assunto, eu ainda dou, você pega torcidas dos grandes times brasileiros que querem ter um viés de já ser contra a homofobia de cara, às vezes no próprio nome, de essas torcidas serem discriminadas pelas maiores torcidas daquele respectivo time. Então, assim, eu lembro o Corinthians tinha uma torcida lá, porque eu estou usando o verbo no passado, porque eu acho que ela infelizmente acabou, uma torcida que era claramente voltada para homossexuais que torciam para o Corinthians, e a Gaviões, ela rechaçou aquilo da pior forma possível, com ameaça de morte. Então, coisas desse tipo, dados desse tipo, eu coloco na minha palestra. Então, assim, não surpreende, é uma tristeza. E vamos lembrar também, né? Isso acontece depois de uma semana em que a gente teve, talvez, uma das piores semanas de todos os tempos no futebol com relação ao racismo, né? Foram 5, 6 jogos de times brasileiros na Sul-Americana e na Libertadores. Fugiu do controle, né? Toda hora, todo mundo. Então, assim, é uma tristeza. Dá preguiça do futebol essas horas, honestamente. Eu amo futebol, todo mundo aqui ama futebol.
Mas quando você vê no estádio, ainda que não dê para generalizar, ainda que a gente saiba que isso acontece em outros lugares, mas sei lá. Quando você vê que os gritos continuam homofóbicos, ainda que um ou outro tenha saído, pararam com esse outro. Mas tá cheio ainda. Me dá uma... Tipo assim, estragou... um desânimo. Fala, João. Me parece que tira as forças, assim, sabe? Dá uma coisa meio de, putz, nossa... Como é que eu gosto desse negócio ainda, com esse tanto de idiota aí, sabe? É mais ou menos isso. Me parece que a homofobia no futebol tá quase não. É institucionalizada praticamente, né? A gente vê dentro do próprio clube, a gente vê em questões aparentemente pequenas, mas que dizem muito da nossa sociedade. Por exemplo, um time vai inscrever seus jogadores em determinada competição e ninguém escolhe o número 24. Pelo amor de Deus, diferentemente de outros esportes, né, no futebol não apareceu ninguém, assim, nenhum jogador que se assumiu, né? Isso há muito tempo não acontece. Às vezes acontece fora do Brasil, mas no Brasil não acontece. Assim, eu não me recordo o último que assumiu. Até porque é um ambiente extremamente hostil, né? Proporcionalmente, se você vê, pelo amor de Deus, né? Mas é um ambiente meio que aprisiona isso, assim, talvez assim, os clubes também não deixem confortável aquele jogador que às vezes se declare. Esse exemplo desculpa falar, mas é porque eu vou lembrando, esse exemplo do número 24, eu lembro que quando o Richarlison, que agora virou comentarista, estava muito bem no São Paulo, aquela coisa que as torcidas fazem antes do jogo de gritar o nome de cada jogador na escalação, eles pulavam o nome do Richarlison. E eu nem sei se ele é homossexual. A gente, sem ser hipócrita, a gente sempre soube que isso foi especulado, tanto é que a torcida parou de gritar o nome dele por causa disso. Mas olha o que aconteceu. Pode pegar aí o Richarlison num grande momento do São Paulo, a torcida pulava o nome dele, gritava 10 nomes ao invés de 11 para não gritar o nome do Richarlison. Uma coisa que me incomoda em relação aos clubes também, acho que nem foi o caso do Cruzeiro ontem, é quando o clube se posiciona contra a LGBTfobia para não ser punido. Não é simplesmente por isso, né? Não pode ser simplesmente por isso. Não é por uma convicção. Não é um argumento. É uma reação... Que eu acho que aconteceu com o racismo na semana passada, com alguns clubes, não todos, mas alguns, meio que tipo assim, vai aquela tuitada protocolar ali, só pra gente não ser punido, não ter que pagar uma multa, não ter... Enfim, isso me incomoda profundamente também.